Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Neste vídeo, vamos dar continuação com a implementação da nossa MLP nos algoritmos de aprendizagem da rede. Vamos dar continuidade aqui ao nosso código, só que antes, vamos testar o código, né, gente? Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu fiz alguns ajustes, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E eu fiz esses ajustes antes de começar a dar continuidade aqui no nosso vídeo, porque para a gente não perder tempo, foram ajustes bobos, tá? Erro de sintaxe, coisa boba. Eu vou explicar o que foi. Na nossa neuralnet.c, né, a gente estava trabalhando na função initnet, né? Tinha alguns errinhos bem bobos aqui. Por exemplo, ao invés de eu colocar aqui layers com S, eu coloquei layer, tá? Outra coisa, weight, eu estava colocando W-E-I-G-T-H. Então, em alguns lugares eu fiz isso aqui, aí obviamente estava dando erro de sintaxe. E uma outra coisa aqui também que eu sinalizei no vídeo, eu estava colocando aqui um float asterisco float. Na verdade, é um prev layer, ele é do tipo neuron, né? É um vetor do tipo neuron. Então, estava errado aqui também. Teve outra coisa que eu saiba... tá. Coloquei o cabeçalho da função, o initnet, né? Coloquei o cabeçalho dessa função lá no neuralnet.h também, certo? Bom, vamos testar a initnet e vamos testar a computout antes da gente prosseguir, tá? E foram duas coisas que a gente mexeu aqui. O computout faz parte lá do neurônio, né? Foram duas coisas que a gente mexeu e que precisa ser testado, tá? Então vamos lá testar. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente não tem mais a definição de um neurônio isoladamente, né? A gente tem a definição de uma net. E aqui a gente vai ter um initnet. Initnet. O que é que a gente vai precisar passar para a initnet, tá? A gente vai precisar passar, vamos lá. A gente vai precisar passar um vetor que vai informar quantos neurônios tem em cada camada, tá? Então esse é o vetor que a gente chamou de vetor de layers, né? Então vamos criar esse vetor aqui antes. Vai ser um vetor de float. E aqui, ó, a gente já vai inicializar aqui. Vai ter, vamos fazer um teste com uma entrada, duas entradas, né? Duas entradas. Vamos colocar, sei lá, duas camadas de 4 entradas. Estou botando uma redezinha maior um pouquinho para a gente fazer esse teste, tá? E vamos colocar uma saída por enquanto. Ok? Vamos botar duas saídas. Vamos botar duas saídas. Ok. Vamos deixar 6 amostras também mesmo. Se bem que a gente só vai precisar testar uma amostra, né? Mas vamos deixar 6 amostras mesmo. Vamos deixar 6 amostras. Então aqui tá certo. Só que o nosso out, ó, o out ele agora vai ser uma matriz, não vai ser um vetor, né? Onde é que o out true aqui, ó, vai ser uma matriz. A gente já tem aquela função malloc metrics, né? Então vamos usar ela. Malloc metrics, que dá definido no tios.h. Vai ser uma matriz de 6 linhas e 2 colunas, né? São 2 saídas, cada amostra. E aí, vamos lá, qualquer bobagemzinha aqui, se bem que a gente não vai usar o out true, né, gente? Porque a gente só vai testar o feed forward da rede. A gente só vai testar o compute out da rede. Eu falei um terminho feed forward, mas esse terminho ainda vou explicar, certo? O feed forward é a gente sair do início da rede até o final e computar a sua saída, tá? É o compute out que a gente está fazendo. Beleza?
Então, ó, o que é que a gente vai fazer aqui para testar? Vamos lá. Eu vou... Eu, eu não vou usar esse... Vamos lá. Vamos colocar qualquer coisa aqui, né? Só para testar mesmo. Primeira saída. Vou deixar a segunda saída igual a primeira saída mesmo. Qualquer coisinha aqui. Vamos copiar aqui esse cara. Ok, vamos deixar a segunda saída a mesma coisa da primeira. A gente não vai usar isso aqui não. Bom, então o que é que a gente vai fazer para testar? A gente vai colocar as entradas na rede, tá? A gente ainda não está treinando a rede, a gente só quer saber se ela vai gerar uma saída. Obviamente que essa saída vai ser aleatória, porque a rede não está treinada, certo? Aí a gente já vai testar se os pesos estão aleatórios, se a cada vez que a gente rodar vai dar valores diferentes, e aí a gente vai ver se o nosso compute out e o nosso init net funcionou tranquilamente. A gente só esqueceu aqui do init net, né? Então a gente vai passar layer como parâmetro, layers como parâmetro. O que mais que a gente precisa aqui? Deixa eu verificar aqui. A gente precisa do conjunto de entrada. Não, desculpa. Estava olhando outra coisa. O número de camadas, nesse caso aqui a gente tem, contando com a entrada, a gente tem 4. A gente vai precisar da função de ativar. A gente ainda não fez isso, tá? Falta fazer isso, que é, vamos logo lá, né? Fazer, vamos depois de definir isso aqui, a gente vai lá e faz isso, que é definir lá na inicialização da rede quais são as funções de ativação, que a gente não fez isso, tá? Então a gente vai passar a função de ativação interna da rede aqui primeiro, depois a função de ativação externa. Então vamos botar aqui sei lá, primeiro vamos definir como sendo uma rede neural que vai ter na minha saída uma regressão, tá? Um valor entre menos infinito e infinito. Então aqui a gente vai botar, ó, os internos vão ser a sigmoide, as funções de ativação interna, as funções de ativação de saída vai ser função identidade, tá? Que é a mesma coisa de não ter função de ativação nas saídas do neurônio, tá? A gente vai precisar da função de custo. É isso mesmo? Não, desculpa. Não é aqui que vai ter a função de custo, não. É só isso. Basicamente é só isso. Ok. Então vamos lá. Aqui a gente inicializa a rede, ótimo. E aqui, ó, vamos chamar essa rede de net, né? Ok. E aí vamos chamar aqui, ó, o compute out da primeira e da segunda saída, tá? Depois a gente vai ter uma função que eu vou chamar de feed forward, que ele vai computar a saída da rede inteira, ou seja, de todos os seus neurônios de saída, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer um compute out isoladamente de cada saída da rede, tá? Então vamos lá. Não vamos usar isso aqui não, tá, gente? Ou vamos... Espera aí, deixa eu pensar aqui, ó. Computar o custo. Não vamos computar o custo, que a gente ainda vai ter que alterar isso. Então isso aqui não vai ter. Não vamos mostrar os pesos também não. Enfim, né? Acho que a gente vai ter que tirar isso tudo mesmo aqui, sabe? Vamos lá. Não quero fazer isso aqui não. A única coisa que eu quero fazer é o compute out. Isso aqui. Esses caras todos aqui a gente não vai fazer. Vamos fazer só o compute out mesmo, tá?
Ok. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer o compute out para todas as saídas da rede. Então, ó, vamos... Para todas as saídas da rede, são duas, né? E todas as entradas, tá? Então aqui a gente está percorrendo todas as amostras. Eu estou fazendo o compute out. Agora vamos lá, né? Aqui vai ser net.outneurons. Lembra que são os neurônios de saída. Então primeiro eu vou computar a saída do primeiro neurônio de saída, outneurons 1, tá certo? Não. Outneurons 1, né? Passando todas as entradas de cada amostra aí. E agora, ó, nós também vamos ter o compute out. Na verdade são saídas, né? São duas saídas aqui. Saídas. Vamos ter um percentual F aqui também. Ok, são duas saídas. E aí, ó, eu vou rodar o compute out agora do outro neurônio de saída, tá? Vamos lá. E o compute out do outro neurônio de saída. Então, outneurons 1. Tá certo aí, galera? Eu acho que tá, né? Pronto. Aqui fecha o compute out, aqui eu fecho o printf. Ok. Então, vamos conferir aí se a gente fez tudo certo. Criamos a rede. A rede vai ter duas entradas. 4 neurônios na primeira camada intermediária, mais 4 neurônios na segunda camada intermediária, mais 2 neurônios de saída. Inicializo a rede. Ok. A rede vão ser 4 camadas, considerando a camada de entrada. Nas funções de ativação interna, as funções vão ser a sigmod e as funções dos neurônios de saída vão ser a identidade. Esquecemos, obviamente, de... Isso ia dar um errinho, tá? Deixa eu salvar aqui. Esquecemos de, na NeuralNet, na initnet, cadê initnet? Opa, eu peguei a neuralnet.h, foi? Oh, meu Deus. Vamos lá. Neuralnet.c. Na neuralnet.c, no initnet, a gente esqueceu, ó. A gente cria o neurônio, aloca os pesos, define os valores dos pesos aleatórios, do by aleatório, se tem ou não tem neurônios e quais são os neurônios conectados a esse neurônio. Mas a gente esqueceu aqui, ó, de fazer o seguinte, ó, de definir a função de ativação do neurônio, né? Só que é o seguinte, a função de ativação do neurônio, ela depende se a camada é interna ou se a camada é de saída. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai verificar o seguinte, ó, K é igual a N layers menos 1. Isso aqui está me dizendo que ele é da camada de saída, tá? Então, a gente vai definir, vai dizer que a função de ativação é essa daqui, ó, int act_func, tá? Int act_func. Caso contrário, vai ser a out act_func. Que lá, ó, no nosso exemplo, como a gente inicializou a rede, a gente botou a função de... Opa, é o contrário, né? Se for de saída, é out act_func. E caso contrário, é a int act_func. Na função de saída, a gente botou a identidade. E na função interna, a gente botou a função sigmoid lá. Ok? Então, ficou faltando isso. Tá? Então, vamos salvar aqui. Vamos chamar aqui lá o Perceptron. Depois a gente vai mudar esse negócio, porque não é mais Perceptron, tá? Ok. Aqui a gente está testando não o Perceptron, a gente está testando nossa rede.
Bom, eu acho que agora inicializou a rede. Definimos o conjunto de as saídas da rede. Isso aqui é para quando a gente for treinar, a gente não vai precisar disso agora. Definimos as entradas, colocamos uma entrada qualquer. E aqui a gente fez o compute out, né? Dos neurônios de saída, neurônio, primeiro neurônio, segundo neurônio. Se fossem N neurônios, a gente fazia um loop para isso, né? Primeiro, segundo neurônio de saída com as entradas da amostra I. Tá? São 6 amostras, isso aqui vai repetir 6 vezes. E vamos ver se está funcionando, né? Espero que não dê um segmentation fault. É a primeira vez que a gente está testando aqui. Vamos dar um make. Opa, já deu erro aqui. Já deu erro. Vamos lá. Ah, tá. Ele está dizendo que está esperando o float. Mas o argumento é do tipo float. Ah, isso é um warning, né? Mas a gente ajeita esse warning. A gente esqueceu aqui de colocar o tipo do parâmetro. Você não vai dar erro. Deixa eu ver se tem algum outro probleminha aqui. Vamos ver se tem outro probleminha. Opa, tem erro. Undefined sigmod, eu acho que é sig, né? Que a gente colocou. Layers. Vamos lá. Vamos por parte. Opa, não existe isso aqui então, né? Não é sigmoid, eu acho que é sig, exatamente sig. Agora tem que ter a neuromath, aqui a gente tá... Ah, netmath, melhor dizendo, né? Tá. Bom, esses dois primeiros erros foram bobagem. Opa. Vamos lá. Esses dois primeiros erros foram bobagem. Esse aqui, vamos lá. Tipos incompatíveis para o primeiro argumento initnet. Tá esperando um float? É. Na verdade, gente, pelo amor de Deus, nosso float não é... O nosso layers não é float, né? É o int 16t. Ok. E aqui, ó. E aqui nós vamos fazer... Vamos tirar esse warning aqui, tá? Que é... Vamos lá. Tá no neuralnet.c. Vamos colocar aqui o tipo do parâmetro. Tipo do parâmetro aqui. Float. Opa. Float. Pronto. Vamos ver se isso foi isso, né? Ainda tá dando erro. Vamos lá. Initnet. Conflict types. É porque no nosso ponto H não tá definido assim, tá? Então vamos lá. Neuralnet.h. Neuralnet.h. Então tá faltando aqui. Pronto. Float. Agora vai, né? Compilou.
Vamos ver se vai funcionar ou se não vai dar um segmentation fault da vida. Olha lá, funcionou, né? Vamos ver se vai dar saídas diferentes, tá? Para cada chamada que a gente fizer, tá dando, porque os pesos são diferentes. Então o nosso compute out está funcionando, tá? Estamos computando as saídas aqui, ó, as duas saídas da rede. Só que agora nós temos um monte de neurônio aí, né? Temos duas camadas intermediárias com 4 neurônios, são 8 mais 2, 10 neurônios. Ele está passando pela rede inteira para computar essas saídas. Ok? Bom, então vamos agora, né? Já que a gente testou, tinha alguns errinhos, foi bom aqui, até que a gente consertou, tá? Então vamos lá prosseguimento agora, né? Vamos dar prosseguimento e vamos implementar agora. Vamos ajustar, melhor dizendo agora, o treinamento da nossa rede, que é o objetivo de hoje, tá? Só que para a gente ajustar o treinamento da nossa rede, a gente vai precisar mexer um bocadinho de coisa aqui, tá? Vamos lá. Então, basicamente a gente vai trabalhar Basicamente a gente vai trabalhar no Neural Net, né? Ponto C. Neuralnet.c. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que ajustar aqui, gente, ó, logo de cara, não está aqui na Neuralnet. Deixa eu fazer um split aqui, é melhor. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, deixa eu abrir esse cara aqui, não está na Neuralnet, tá, gente? Tá no NetMath. Pronto. A MSE. Olha só, o que é que acontece aqui? Vamos lembrar o que é essa MSE. A MSE, ela calcula o custo da rede, tá? Só que o custo da rede calcula pelo mean square erro, né? A média do erro quadrado, né? É aquela coisa de o quão se aproxima minhas amostras do meu modelo, tá? É a soma das distâncias, né? É a soma média das distâncias. Bom, a soma média das distâncias das amostras em relação ao modelo, tá? Isso mesmo. Então, o que é que acontece aqui? Só que aqui, ó, o que é que está acontecendo? Eu estou considerando aqui que a gente só tem uma saída, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que alterar é o seguinte, ó. Esse cara aqui agora, ó, a saída vai ser uma matriz, não vai ser um vetor, tá? Consequentemente, também o outpred vai ser a saída predita, a saída real e a saída predita vai ser um vetor, tá? Só que é o seguinte, a gente também vai precisar saber quantas saídas tem a rede, né? Então a gente vai ter que botar aqui, ó, o número de saídas, tá? Bom, como é que vai ser essa função aqui? Agora é o seguinte, como a gente está pegando a média, veja só, como é que a gente computa esse custo, tá? A gente pega a média de todos os erros, de todas as amostras. Só que agora, ó, a gente vai pegar a média de todos os erros, de todas as amostras, de todas as saídas da rede. Então, para cada amostra, a gente vai pegar o erro de todas as saídas da rede. Então, a gente vai ter um loopzinho aí dentro desse loop maior. Certo? Então, ó, o que a gente vai fazer? A mudança é simples, tá? Bom, para cada amostra, ó, a gente não tem só uma saída só não, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer um outro
Eu vou botar o int 30. Algumas coisas eu tô colocando 16 e outras eu tô colocando 32, né? Depois a gente parametriza isso, tá? Acho que 32, porque posso ter muitos, a depender da complexidade da rede, eu posso ter muitos neurônios. 16 já era muito, mas são 65.536 possíveis valores. Mas pode ser que tenha rede que ultrapasse isso, né? Porque assim, algumas redes, elas podem ter, elas podem ser um autoencoder e pode ter como saída os pixels de uma imagem. Uma rede generativa, por exemplo. Aí eu posso ter milhões de pixels, né? Milhões de neurônios. Cada neurônio gerando um pixel. Então vamos botar 32 bits. Eu sei que a gente não vai trabalhar com isso, por enquanto, nessa primeira etapa do nosso tema, mas já deixa aí preparado. Bom, então, ó, aqui a gente vai ter que percorrer toda a saída do neurônio, vou chamar aqui de K, toda a saída da rede. Então, ele vai de 0 a N-out, o número de saídas. Ok. Pronto. Então, ó, eu agora tenho a saída da amostra I, a saída K da amostra I. A saída K da amostra I. Beleza? Então, depois que eu termino de computar tudo isso, o meu somatório não é dividido só pelo sample size. É dividido pelo sample size multiplicado por N-out. Agora sim eu tenho uma MSE justa. Não é isso? Ok. Eu vou fazer um cast aqui, ó, porque como o N-out é inteiro, para garantir que saia um float aqui, tá? Bom, fizemos o ajuste do nosso MSE. Ok? Agora, ó, vamos tirar esse cara aqui. Agora a gente vai trabalhar aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos seguir nosso roteiro aqui. Vamos lá. Quando eu computo a saída, né, o compute out do neurônio, ele está calculando a saída daquele neurônio. Tá? Então, cada compute out que eu executo a saída de um neurônio da minha rede. Tá? Ou de um neurônio qualquer intermediário, né? Lembra que eu ali, ó, eu botei manualmente 2 compute outs, né, para testar o compute out. Para testar o compute out, a gente fez 2 compute outs, um para cada neurônio. Não é isso? Ao invés de a gente fazer isso agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que eu vou chamar de feed forward. Alimentação para frente, ou seja, a gente sai do início da rede, percorre a rede toda até chegar na saída e eu ter a computação de toda a saída da minha rede. Então eu vou chamar isso de feed forward, que é um termo utilizado no jargão das redes neurais. E agora a única função dela é varrer todas as entradas do neurônio, ok? Computar todos os neurônios de saída, varrer todas as entradas, não, perdão, varrer todas as saídas da rede, computar a saída de todos os neurônios. Lembre que na nossa estrutura NET, a gente só tem os neurônios de saída, porque a gente tem uma árvore, tá? Então a gente só tem as raízes da árvore, que são os neurônios de saída. Porque tendo os neurônios de saída, a gente consegue acessar toda a rede. Então a gente vai fazer a computação do neurônio de saída, a gente sabe que a computação é recursiva, ela vai sair voltando na rede, dando os compute outs em todos os neurônios anteriores até chegar na entrada. Tá? E aí sai devolvendo o retorno desse compute out até os neurônios de saída, e o neurônio de saída vai dar o retorno da rede neural. Tá? Então, ó, o feed forward vai executar um compute out para cada neurônio de saída. Certo? Então vamos lá. Ó. O que a gente vai precisar fazer?
a gente vai precisar percorrer toda a saída da rede. Então vamos criar aqui um feed forward. Vamos colocar aqui, né? Vou colocar aqui um feed forward. O feed forward ele retorna um float, né? Ele retorna um float asterisco, por quê? Porque são várias saídas, tá? A gente vai ter um feed forward. O que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar passar a rede. A gente vai precisar passar a rede. Vamos passar a rede aqui. E vamos passar as entradas que a gente vai querer calcular a saída, né? Então a gente vai fazer um float asterisco asterisco x. Lembre, peraí, asterisco asterisco x não, porque eu só calculo o feed forward, só calculo, não calcula a saída de todas as amostras, só calcula de uma amostra, né? Então é um vetor de entradas. Dado um vetor de entradas, qual vai ser a saída da minha rede? A verdade é essa coisa que a gente vai fazer aqui. Tá? Aqui eu vou ter que ter a saída, né? Eu vou construir as saídas calculadas e retornar. Eu vou botar um return aqui, ó, e retornar essas saídas. Então vamos ter que alocar para esse vetor a quantidade de... Lembre, essa informação aqui da quantidade de saídas está na net, né? Eu tenho o Nout na net, que é o número de saídas da rede. Então aqui já dá para a gente alocar aqui. Ok, já aloquei. Agora vamos fazer um loop. Percorrendo toda a saída. Opa. Net.nout. E para cada saída eu vou dar um compute out. E armazenar no vetor out. Compute out, a gente vai passar o neurônio, né? A gente passa o neurônio de saída da rede. O iésimo neurônio de saída da rede. Que mais que a gente vai precisar passar? E o nosso conjunto de entrada. X. Não é isso? É. Bom, acho que aqui a gente conclui o nosso feed forward. Para a gente testar, né, se esse feed forward está funcionando, vamos substituir lá no Perceptron, né? Em vez de eu fazer a computação isolada, eu vou fazer a computação pelo feed forward, tá? De toda a saída da rede. Bom, precisamos aqui agora botar no arquivo de cabeçalho esse cara. Vamos abrir aqui o neuralnet.h e vamos lá, né? Colocar esse cara aqui antes desse. Ok. Depois a gente ajeita esses comentários aqui, tá, gente? Beleza. E lá no nosso Perceptron, vamos testar. Mudar esse nome de Perceptron para rede, né? MLP. Mudar o nome de Perceptron para MLP. Bom, para a gente testar aqui, ó,
ao invés de eu dar um compute out para cada neurônio de saída, isso já está sendo feito pelo feed forward, né? Da nossa rede. Então, ó, a gente vai fazer o quê? Vamos ter as nossas saídas, que eu vou chamar de saídas preditas. A gente vai ter um float outpred. Vamos dar uma lock metrics, que vai ser uma matriz de saídas, né? Cada saída é um valor numérico, na verdade não vai ser uma matriz, vai ser um vetor. Então aqui vamos dar são quantas saídas? Nossa net tem duas saídas, né? Duas saídas. Poderia ser net.n, uma net.nout, né? Ok. Bom, e aqui, ó, para cada amostra a gente vai computar um feed forward. Então vai ser net.feedForward. A gente aqui vai passar... Não, desculpa. É feedForward. Não estamos programando orientado a objeto. Vamos passar a net. Que mais? E as entradas. X na sua iésima amostra. E aqui, ó, a gente vai imprimir o outpred 0 e o outpred 1. Outpred 0 e vamos imprimir aqui o outpred 1. Pred 1. Beleza! Então vamos testar, né? Deu erro. Vamos lá. Eu acho que eu sei o que é. A gente alterou a função. A gente alterou a função MSE, mas a gente não alterou o cabeçalho. Não é verdade? Então vamos lá. netmath.h. Qual foi que teve, meu amigo? Deu algum erro aqui. netmath.h, a gente não alterou o cabeçalho, exatamente, ó. Ele está dizendo que já existia uma declaração prévia incompatível com a implementação que a gente fez, né? Então vamos lá. Ainda está dando erro. Acrescentamos o nout como parâmetro, o número de saídas do neurônio da rede. int32t-nout. Agora não vai chiar mais não. Bom, agora é outro erro. Outneurons. Isso está acontecendo no NeuronNet linha 59. NeuronNet ponto... É o NeuronNet C, né? NeuronNet.c linha 59 ou 58? 59. Outneurons.
Altineurons, pronto. Agora compilou e vamos lá, né? Segmentation fault, eu adoro esse tipo de erro. É por isso que eu gosto de ser. Onde é que tá dando esse segmentation fault, meu filho? Bom, a gente alterou, a gente fez o feed forward, né? A gente alocou corretamente aqui, vamos ver. Número de float, a quantidade de saídas, ok. Igual a zero e menor que net out, mas mais, ok. Se demorar muito de descobrir, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Pra a gente não perder muito tempo, certo? Vamos lá. Compute out, net out, neurons e a princípio aqui tá tudo ok. Vamos lá então no Perceptron. Vamos ver se é alguma coisa aqui. Aqui eu tô alocando. Deixa eu ver aqui. Net, out. Outpred. Feed forward, net, xz. Entradas, saídas. A princípio, fazer o seguinte aqui, tá? Percentual D barra N, vamos ver se está certo esse net.nout. É. Net.nout 2, tá certo. Esse cara aqui tá certo. O que é que tá acontecendo aqui? Pessoal, vou fazer o seguinte, né? Eu vou aqui pausado tentar descobrir o que é, para a gente não perder muito tempo, certo? Pessoal, problema resolvido aqui depois de quebrar muito a cabeça. Parei, fui tomar um cafezinho, descansei um pouquinho, porque esse erro estava fugindo completamente à lógica aqui, tá? Bom, e aí o que é que eu fiz, né? Eu refiz a função compute out, só que eu basicamente não alterei nada. A única coisa que eu alterei foi padronizar os inteiros, tá? Botei todos os inteiros 32 bits, botei para rodar e parou de dar o segmentation fault. Bom, o segmentation fault geralmente ele acontece por dois motivos. Na verdade é por um motivo, né? Que é você acessar área de memória não permitida para sua aplicação, tá? E aí geralmente acontece quando você está acessando um índice de um vetor que não foi alocado, uma posição do vetor que não foi alocado para ele, né? Mas estava tudo alocado corretamente, então não entendi o porquê disso, tá? Mas enfim, fiz isso que eu falei e voltou a funcionar, tá? Então, ó, deixa eu só tirar algumas coisinhas. Eu testei o feed forward, veja que ele está dando as saídas corretas aqui. Eu só coloquei uns prints dentro do compute out para ver onde que ele estava dando o erro do segmentation fault, tá? Eu acho que esses prints não estavam aparecendo antes de eu corrigir o erro. Vou tirar esse cara aqui, certo? Deixa eu tirar esse print aqui. Isso aqui está no neurônio. Coloquei um print aqui, né? Vou tirar esse cara aqui. Então vamos lá, né? Vamos compilar aqui. Vamos rodar de novo. Então veja que ele está dando
agora as saídas corretas, tá? Só que agora não está sendo um compute out para cada saída, tá? Eu estou usando o feed forward, né? Que foi o que a gente fez. Bom, qual será a próxima etapa agora? Vamos ver aqui qual será a próxima etapa aqui do nosso código. Estamos avançando bastante aqui, tá? Só um minutinho aqui. Estamos avançando aqui. Vamos ver aqui qual vai ser a próxima etapa. Então já corrigimos aqui já corrigimos o compute out, né? O MSE, que a gente também já adaptou. Criamos o feed forward. Bom, a gente também vai ter que alterar o compute cost. Né? Lembra aí o que é o compute cost, tá? O compute cost, ele vai calcular a saída da rede, certo? E aí, ó, ele vai calcular o custo em função dessa saída e da saída verdadeira, tá? O nosso compute cost, ele estava chamando o compute out, certo? E só estava fazendo isso para uma única saída. Agora, o compute cost, ele vai ter que fazer isso para todas as saídas e ele vai chamar o feed forward agora, né? Então, vamos lá para o compute cost. Onde é que está o compute cost aqui? Só um minutinho, gente. Onde que está o compute cost? Compute cost não está na NeuronNet. Eu acho que não está na NeuronNet. Compute cost, custo da rede. Eu acho que está na NeuronNet, sim. Peraí, vamos ver aqui. NeuronNet.c Compute cost, tá aqui. Então, ó, aqui eu não vou chamar mais o compute out, eu vou chamar o feed forward, né? Feed forward. Beleza. O que mais que a gente vai ter que alterar aqui? A gente não vai passar um neurônio, a gente vai passar a net, né? Então a gente vai passar a net aqui. Que mais? O feed forward recebe a net. O nossa saída agora é uma matriz, porque é uma amostra de várias saídas, várias amostras de várias saídas, né? Que mais? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Aqui são várias saídas da amostra aí, né? Não é mais uma saída só. O Outpred, ele vai ser uma matriz, tá? Porque são várias saídas para cada amostra, tá? Então, ó, aqui vai ser um ponteiro de ponteiro. Logo, vamos alocar as linhas porque as colunas é dada pela saída do feed forward, né? As colunas são o número de saídas e as linhas é a quantidade de amostra. Então aqui a gente vai alocar as linhas da matriz sample size vezes, né? É o número de linhas, é o número de amostras. O que mais que a gente vai precisar fazer aqui? Eu acho que o compute cost já finalizamos, tá? Finalizamos o compute cost. Ok. Bom, vamos lá. Vamos salvar aqui. Próxima etapa
vai ser o seguinte. Vamos agora mexer no gradiente. Por que a gente vai ter que mexer no gradiente? A gente vai fazer, são pouquíssimas alterações que a gente vai mexer aqui no gradiente, tá? Primeiro que a gente vai passar a net para o compute cost. Vamos para aqui para o gradiente. A gente, na computação do gradiente, a gente vai passar a net para o compute cost, ao invés de passar o neurônio, né? Então vamos fazer isso aqui. Aqui a gente vai ter uma net. Uma vez que a gente não está calculando o gradiente só de um neurônio, né, da rede inteira, tá? Então a gente vai computar aqui o custo. E a gente, para computar o custo, a gente precisa computar também da rede inteira. Na verdade, a gente está computando o gradiente de um parâmetro da rede. A gente vai ter que computar o custo da rede e não um parâmetro de um único neurônio, né? Então, quando a gente vai computar o custo, eu tenho que passar a net para eu poder computar o custo da net, que é utilizado para calcular o gradiente. Então, aqui a gente vai passar a net. Vamos passar a net aqui também. A minha saída, ela é uma matriz. E que mais aqui? A saída é uma matriz. Acho que agora já finalizamos aqui. Então, passamos a net na computação do custo. Passamos o x, o y das nossas amostras e o sample size. Ok. Calculamos o gradiente. Normal, retornamos o gradiente. Pronto. Então, o cálculo do gradiente já está ok. Certo? Agora é o seguinte, ó, gente. O que é que a gente vai precisar fazer aqui agora? Certo? Quando a gente vai treinar a rede, tá? O nosso algoritmo de treinamento, ele estava treinando, levando em consideração, vamos lá para o algoritmo do treinamento. Aqui. Ele estava treinando, certo? Atualizando os pesos de um único neurônio, tá? Então agora, ó, o que é que vai acontecer? Aqui era fácil. A gente percorria o número de conexões do neurônio, calculava o gradiente de cada peso do neurônio, certo? E atualizava o peso do neurônio baseado nesse gradiente. Perfeito. Isso funciona muito bem quando a gente tem apenas um neurônio na nossa rede. Só que agora, ó, quando a gente vai treinar a rede, a gente vai ter que calcular o gradiente dos pesos de todos os neurônios, começando pelo neurônio de saída da rede, tá? Quando a gente chamar a primeira vez do trem, certo? Então esse cálculo ele vai ser recursivo. Então vai existir uma recursividade aí para atualizar os parâmetros. Então não vai ser tão simples a atualização aqui não. Eu vou verificar o seguinte, ó. O neurônio, eu atualizo os pesos do neurônio e verifico. O neurônio tem neurônios conectados, então eu chamo de novo a atualização desses parâmetros para recursivamente atualizar o gradiente dos outros, ou melhor dizendo, atualizar os pesos baseados no gradiente dos outros neurônios conectados, certo? Então, eu vou ter que ter uma chamada recursiva aqui, certo? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. A gente vai criar uma função recursiva para atualizar os parâmetros. Então, qual é a ideia aqui, tá? Essa função de atualização dos parâmetros,
ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer exatamente isso que está sendo feito aqui, ó, cálculo do gradiente para todos os parâmetros do neurônio, certo? Cálculo do gradiente e atualização dos parâmetros do neurônio, né? O peso e o bias, certo? E a atualização dos pesos e o bias, ok? Baseado nesse gradiente. Só que qual é a questão aí de a gente ter essa função que vai atualizar os parâmetros? Essa função ela vai ser recursiva. Por quê? Aqui está levando em consideração que só tem um neurônio, tá? Como eu falei antes. E a nossa função recursiva, que a gente vai criar aqui, ó, depois de ela atualizar os parâmetros de um neurônio, ela vai verificar se existem neurônios na camada prévia desse neurônio. E aí, automaticamente, o que ela vai fazer? Vai chamar de novo recursivamente essa função. Então, essas chamadas recursivas vai fazer com que todos os pesos do nosso neurônio sejam atualizados. Certo? Gostaria só de lembrar uma coisa aqui, que na computação do gradiente, né, eu falei isso antes, a gente tem aqui ó, a passagem da rede, né, da net, ela é um ponteiro. E também os parâmetros são um ponteiro. Não sei se vocês lembram disso, tá? Na verdade, eu já alterei aqui, viu, gente, previamente para net, certo? Isso aqui estava Neuron, ok? Lembra que isso aqui estava Neuron, né? Eu já tinha previamente alterado isso aqui para net, porque a gente agora vai colocar isso aqui como net, certo? Mas por que que estava sendo tem que ser um ponteiro e não a variável? Vamos lembrar disso aqui, né? Porque é o seguinte, ó, aliás não, na computação do gradiente já estava net, né? A gente já alterou a computação do gradiente, perdão. A computação do gradiente a gente já fez anteriormente, né? Então eu não fiz isso antecipadamente, não. Eu fiz com vocês mesmo. Foi mal. Bom, então o que acontece? Isso aqui antes era Neuron, né? E por que a gente precisou passar como ponteiro, né? Tanto o parâmetro quanto o neurônio. Vamos lembrar disso aqui. Isso aqui é importante, tá? Pelo seguinte, né? Se isso aqui fosse uma variável e se isso aqui fosse uma variável, ele criaria uma nova cópia na memória. Então, se eu fosse alterar o parâmetro, ele estaria alterando um parâmetro de uma nova cópia, certo? Então, ia acontecer dois problemas aí. O parâmetro real da rede não ia ser alterado, ia ser uma nova cópia. E pior, esse parâmetro não estaria atrelado a essa rede de cá, porque ele é uma nova cópia de uma outra rede, certo? Sendo ponteiro, a gente passa o endereço da rede, a gente passa o endereço do parâmetro. Só que quando a gente passa o endereço do parâmetro e o endereço da rede, esse parâmetro pertence à mesma rede. Então, se eu altero o parâmetro, eu estou alterando o parâmetro específico daquela rede. Tá? Isso aqui é chamado de passagem de parâmetro por referência. Como eu falei lá no canal, a gente vai ter alguns vídeos falando sobre isso, tá? Então, se você ainda está com dificuldade de entender essa parte de ponteiro, cola lá quando já tiver os vídeos gravados sobre isso, ok? Bom, então vamos lá. Então a ideia aqui, voltando, é que a gente atualize no treino, atualize os parâmetros, chamando a função de atualização dos parâmetros recursivamente de cada neurônio de saída da rede, tá? Então, a gente vai criar primeiro essa função aqui, que eu vou chamar de update params. Vamos chamar ela aqui de update params. Bom, aqui a gente vai precisar passar a rede, né? A gente vai precisar passar também o neurônio que vai ser atualizado os parâmetros. A gente vai precisar passar a função de custo, por quê? Porque eu vou computar o custo aqui dentro para calcular o gradiente. Então vamos ter aqui uma ponteiro de função. Vamos precisar também passar a nossa
amostras de entrada e amostras de saída, quer dizer, as entradas da amostra e as saídas da amostra. Aliás, é um float, né? Também as saídas. O sample size. E eu acho que é o suficiente. É isso mesmo? Acho que é o suficiente. É isso mesmo, tá? Bom, então agora, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui dentro percorrer todas as conexões do neurônio que a gente quer atualizar e vai atualizar, vai computar o gradiente, atualizar os pesos e os bias. Depois, a gente vai perguntar se existem neurônios conectados a esse neurônio. Se existir, para cada neurônio conectado, a gente vai chamar de novo o update gradiente. Perfeito? Então, a recursividade vai fazer com que todos os pesos sejam e bias sejam atualizados na nossa rede. Ok? Então, vamos fazer isso. Primeiro, a gente vai fazer um loop aqui para pegar todas as conexões, calcular o gradiente e atualizar os pesos. Então, vamos nessa, né? Então, vou ter uma variável aqui, gradiente. Ok? Agora, vamos fazer o loop, onde a gente vai percorrer as conexões do neurônio. N connections. Ok? Agora, agora a gente vai computar o gradiente, certo? Então, o que a gente precisa para computar o gradiente, vamos lembrar aqui, né? Então, aqui, ó, para computar compute gradient, a gente precisa da rede, do custo, do x, do y. Vamos precisar aqui da rede compute gradient. Vamos precisar da rede do custo e mais da rede do custo. Vou abrir uma janelinha aqui para ficar mais fácil, né? Da rede do custo do x, y, parâmetro e sample size. O x, o y, x, y, net cost, x, y e sample size. É isso mesmo? Não, tá faltando o parâmetro, né? Computar o gradiente em relação a que parâmetro, né? Acho que ficou faltando isso. Onde é que fica? Ah, não. Depois do y, a gente passa o parâmetro. Então, aqui que a gente vai passar o parâmetro. Então, veja só. O parâmetro é do neurônio, da conexão do neurônio. O weight, né? Neuron. Como a gente vai passar o endereço, porque lá é um ponteiro, tem que ter um E comercial aqui. Neuron connections e sample size. Perfect. Então, calculamos o gradiente. E agora a gente vai atualizar, né? Neuron connections e menos igual. Lembre que a gente vai contra o gradiente, né? E a gente está colocando aqui, ó, 0.001, que é a taxa de aprendizagem. Depois a gente vai ajustar para colocar essas coisas todas em constantes, tá? Vezes o gradiente. Gradient. Pronto. Agora, ó, a gente vai computar o gradiente para... A gente vai computar o gradiente para agora o bias, né? Compute gradient net cost neuron, agora é neuron bias.
Neuron bias, perdão, gente. A câmera deu uma tremidinha aqui. Neuron bias. E agora, depois de calcular o gradiente, vamos atualizar o bias, né? Neuron bias é menos igual a 0,001 vezes gradient. Bom, agora que mora o segredo aqui, tá? Agora a gente vai verificar se existem neurônios conectados a esse neurônio. E aí, ó, para cada neurônio conectado, a gente vai chamar um update params para esse neurônio. Simples assim. Na recursividade deixa tudo muito mais simples, né? Então aqui, ó, if neuron qual é a propriedade de nêuron que diz quais são os neurônios conectados a ele. É o conneurons. Se for diferente de nulo, lembra aí, né, do vídeo passado, se for diferente de nulo, significa que existem neurônios conectados. E aí a gente vai percorrer esse vetor com neurons, pegar neurônio por neurônio e chamar o update params novamente. Então a gente vai fazer um for int igual a 0 e menor do que neuron n connections. E agora aqui, ó, a recursividade vai resolver tudo bonitinho pra gente. Fazer um update params net neuron. Agora o neuron, ó, é o com neurons, o iésimo neurônio conectado a esse neurônio, né? Como o I ele vai percorrer todos os neurônios, a gente vai executar um update params desse para cada neurônio. E, recursivamente, se esse neurônio tiver outros neurônios conectados, isso aí vai se repetir. Tá, que mais que a gente vai precisar? Detalhe aqui. Como isso aqui, a gente tem que, como é um ponteiro, ele como aqui recebe um ponteiro, né? A gente tem que passar o endereço, tá? Não vai dar certo. A gente precisa da função de custo, repassando para cá, o x também sendo repassado para cá, o y também sendo repassado para cá, e o sample size também sendo repassado para cá. Bom, acredito agora que a gente já tenha concluído essa parte aqui, tá? Só vou dar uma checada aqui. Exatamente. Bom, e aí o que é que falta para a gente concluir aqui, gente? Então, o custo, veja, a lógica da recursividade desse update param, se você for parar para ver, é a mesma lógica da computação do custo, né? Então, a gente computa o custo de um neurônio de saída, computando os custos dos neurônios conectados a eles e dos neurônios conectados a esse neurônio até chegar à entrada. E a saída do custo de cada um vai sendo propagado para frente para o cálculo das funções de soma ponderada e ativação do último neurônio. Certo? E aí, consequentemente, para a saída da rede. Certo? Aqui segue a mesma lógica, só que agora para atualizar os pesos. Ok? Bom, então, ó, na nossa função de treinamento, o que é que a gente vai fazer aqui, né? Eu não vou ter mais nada disso. Eu agora, a única coisa que eu vou ter aqui na função de treinamento é percorrer a saída da minha rede, tá? E para cada neurônio de saída eu chamar o update para. Só isso, tá? Eu não vou ter mais nada aqui. Então, vamos
basicamente a gente vai alterar isso aqui tudo, né? A gente não vai ter nada disso aqui. Basicamente não, a gente vai alterar tudo aqui, né? Então, para fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Precisamos saber quantas saídas tem a rede. Bota aqui in out igual a net. Detalhe, não é mais neuron, né? É net. Não é mais neuron, é net. E veja, também tem que ser ponteiro, né? Porque essa rede que vai ser alterada é uma rede que vai ser passada para essa função. É uma rede já existente que vai ser passada para essa função, para essa chamada dessa função. Tá? Se não fosse ponteiro, eu teria, mais uma vez, estaria criando novamente uma cópia da rede que eu quero alterar na memória e estaria alterando os parâmetros dessa cópia e não da rede que foi passada como parâmetro, tá? Então, por isso que é ponteiro. Então, aqui é uma net, ok? E agora a gente vai, percorrer a saída dela. Out, né? Já peguei aqui. E agora é simples, tá? Agora a gente vai fazer um update params. E vamos agora passar a net, né? Já é ponteiro, então se eu passo a net, eu já estou passando o endereço da rede que eu quero alterar, né? Agora aqui eu vou passar o neurônio de saída. Net out neurons e, né? Que mais que a gente precisa aqui? Deixa eu dar uma olhadinha na função. O custo. O custo. O X. O Y. O sample size. Ver se faltou aqui mais alguma coisa. Custo X, o Y, sample size. Net neuron, custo X, Y, sample size. Net neuron, custo X, Y e sample size. Então, galera, com isso, a gente conclui aqui. O algoritmo de aprendizagem, tá? Falta agora a gente testar. Eu vou compilar para ver se não dá erro, mas o que é que a gente vai fazer? Vou compilar, vou corrigir os erros necessários que tiverem que serem corrigidos, né? Que tiver que ser corrigidos. E o teste a gente vai fazer no próximo vídeo. Né? Por quê? Porque a gente vai pegar todos aqueles exemplos de relações não lineares. Né? A gente tem, se eu não me engano, a gente tem um exemplo de relação ou dois exemplos de relação não linear de regressão e de classificação. Tá? A gente vai treinar a nossa rede para aprender esses exemplos. Certo? Isso aí a gente vai fazer na próxima aula. Agora a gente só vai fazer a compilação e ver se está tudo ok, certo? Então vamos compilar, provavelmente vai dar algum erro, não é? Deu algum erro aqui. O train, a gente precisa que isso aqui seja um ponteiro de ponteiro, porque isso aqui é uma matriz. Função de custo no update params. Deixa eu ver se tem muito erro aqui pra gente. Não tem um bocadinho de erro, né? Tem um bocadinho de erro pra gente corrigir aqui. Vamos lá. Acho que aqui, a partir daqui. A partir daqui. Bom.
Ele está dizendo que tem conflito aqui de tipo, compute cost tem net, float asterisco, compute cost, isso aí é que linha 21. Vamos ver o que a gente fez aqui, né? Net, float asterisco, float. Eu acho que tem. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Compute cost. Net, float asterisco. Vamos fazer o seguinte aqui, tá? Para facilitar a nossa vida. Aqui, ó. Onde é que a gente está chamando compute cost? Está chamando compute cost aqui. Peraí. A gente está passando net xy. Net xy, vamos ver aqui, ó. Net xy, o custo e o sample size. Só que esse custo, nossa, vamos lá. Net xy cost, oh my god. Na linha 21. Vamos ver com calma aqui, pausar, né, para não perder muito tempo. E a gente retorna. Bom, pessoal, eu desconfio que seja o arquivo de cabeçalho, né? Porque a gente não alterou lá, tá? A gente só alterou a implementação. Vamos botar aqui o neuralnet.h, né? Compute cost, agora ele é um net. Float x, float y é um ponteiro de ponteiro, cost, sample size, beleza. Compute cost corrigido, compute gradient. Compute gradient também é uma net. Esse vídeo eu acho que vai sair mal do que os outros, né? É uma net, é um cost, é um x, é um y. Para o y é um ponteiro de ponteiro. É isso? Um sample size. Compute gradient já foi. A gente colocou o feed forward. O initnet a gente não mexeu. O train também é um net. Não precisa nem ver aqui o train, né? O train é um net. O y é um ponteiro de ponteiro. Acho que aqui já vai resolver boa parte do problema aqui, né? Não falei? Resolveu boa parte do problema. Agora eu acho que ele só tá dando... Não existe connections, né? Não existe connections. Não, isso aqui foi de antes. Bom, a partir daqui, linha 109 é daqui da implementação. 109 é
Compute gradient neuron.connections. Não é neuron.connections, né? Na computação do gradiente. O que é a computação? Compute gradiente, ele pede net custo xy params. Net custo xy params. Não, o que é isso aqui? Não, é o weight, gente. É o weight, pelo amor de Deus. Eu botei connections. Não sei onde é que eu tava com a cabeça. Weights. E aqui é weights, né, gente? Pelo amor de Deus. Weights. Ok. Compute gradient bias. Vamos lá. Cheinho de erro, mas vamos corrigir. Bom, mas agora parece que só tem warning, né? Warning. Facilzinho de resolver, fácil. Vamos ver aqui, tá? Espera aí. Linha 109. Ops, linha 109. Ele está dizendo aqui, ó, que o cost do update params, quando eu passo para o gradiente, está faltando o flow, a definição do tipo do... Eu acho que eu não coloquei isso aqui, ó. Definição do tipo aqui, ó, exatamente, ó. Do tipo do ponteiro de função, tá? Isso vai ter que ser aqui e também aqui. E também aqui. Compute gradients. Me parece que tem outros lugares também, mas vamos com calma. Ó, make clean oh, make ok. Vamos lá. Ainda tem alguns warnings aqui, tá? Passe em argument 4 de compute cost from incompatible pointer. Compute cost, eu passo cost. Ele é um float asterisco. A mesma coisa aqui, tá? Neuralnet.c. Eu chamo o compute cost no 49. E na definição, o compute cost, que também está faltando lá o tipo do parâmetro. É só warning, tá? Ele vai funcionar sem isso, mas não custa nada. Ah, compute cost a gente já fez. Não é verdade? A gente já fez, mas eu acho que das duas uma. Ou eu não salvei. Opa. Deixa eu ver aqui, compute cost aqui. Ah, tá aqui, tá. No cabeçalho. Oh my god. No cabeçalho aqui, ó. Float.
Agora no update params. Vamos lá, update params. Update params. O update params eu não botei na Neural Net aqui não, cara. Vamos lá, né? O update params eu criei, mas eu não fiz a interface. Float, float, beleza. Eu não fiz a interface, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Então, temos a initnet, compute gradient, vamos botar aqui, né? Compute cost, update params. Ainda tá dando problema. Vamos ver aqui. Compute cost tá dando um erro. Vamos lá. Compute cost 21. Eu passo net float x. Net float unsigned int. Cara, eu vou dar um pause nisso aqui, tá? Na 21 aqui, ó, também eu não defini o tipo do parâmetro. Tá? O compute cost está diferente do cabeçalho, né? Eu acredito que eu já tinha feito isso, mas não fizemos. Mas acredito que não seja só esse não, tá? Make. Ainda tá meio chatinho esse cara aqui. Erro na 28. Return cost. A cost, ela é um MSE. Ela tá esperando um float, mas ela é um float asterisco, asterisco. Cara, tem alguma coisa de errado aqui. Vamos olhar aqui com calma. Bom, pessoal, apesar de eu ter dado um pause aqui pra gente não se alongar muito aqui, né? Pra vocês aí foi instantâneo. Bom, o erro foi trivial, tá? Na verdade é o seguinte, foi uma bobagemzinha. O custo, quando a gente define os parâmetros, né, da nossa função, se tiver um ponteiro de função, quando a gente define sem os tipos dos parâmetros aqui dentro, tá? Ele não dá problema não, ele não tem problema, não dá warning, não dá nenhum tipo de problema, tá? Só que você tem que tomar cuidado na hora de passar a função que tenha o número de parâmetros ou os tipos dos parâmetros incompatíveis, né? Acontece o seguinte, eu estava colocando float aqui, ó. Eu estava colocando aqui, ó, float. Só que uma função de custo
Por exemplo, a gente está trabalhando com a MSE, né? Qualquer função de custo, para calcular o custo, eu não recebo um float. Eu recebo as entradas da minha amostra, ok? Eu recebo a saída, as amostras de saída, melhor dizendo, eu recebo as entradas da amostra, as saídas da amostra e a saída predita pela rede, certo? E o número de amostras. E aqui eu estava colocando float, então ele estava dando conflito, estava dando erro. Né? Eu passava uma função de custo que tinha esses 4 parâmetros e aqui eu estava recebendo um parâmetro float. Então eu saí tirando em tudo que é passagem de parâmetro com o custo, eu saí tirando tudo que é float daqui de dentro e a gente resolveu o problema. Tá? Então ele já está compilando aqui normalmente. Ok. Vamos dar um make clean aqui, né? Vai ele compilar tudo de novo. Perdão. E aqui ele compila tudo. Ok. Certo, pessoal? Então, já construímos toda a nossa rede, tá? MLP. Claro que a gente ainda está usando a versão do gradiente calculando a derivada de forma numérica. Isso tem um custo computacional alto, eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Mas a gente ainda vai treinar essa rede com esse algoritmo simplificado. Só que agora, no próximo vídeo, a gente vai treinar essa rede para resolver os exemplos que a gente deu de relações não lineares, tanto de classificação quanto de regressão, ok? Então, até o próximo vídeo.